Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é meu canal sobre física universitária. Hoje a gente vai falar sobre o exercício 22.16, onde basicamente a gente vai trabalhar com o campo produzido por uma carga pontual. Então a ideia aqui são duas cargas pontuais que produzem um campo elétrico. A gente tem que decompor esses campos nas suas componentes e calcular o módulo desse campo magnético numa certa posição. Então sejam muito bem-vindos e mão à obra. Então, problema 16 do capítulo 22. A figura abaixo, ela mostra um anel de plástico de raio R igual a 50 centímetros. Duas pequenas contas coloridas estão sobre o anel. A conta 1 do lado esquerdo aqui, que é uma carga de mais 2 microcoulomb, e ela é mantida fixa na extremidade esquerda. E tem também uma conta 2, que é uma carga de 6 microcoulomb, que pode ser deslocada ao longo do anel. Então você pode deslocar ela tanto para cá quanto para cá, podendo movimentar então a minha bolinha aqui vermelha, né? Tanto nesse sentido quanto nesse sentido, mantendo fixo naturalmente o raio igual a R1. As duas contas produzem juntas um campo elétrico de módulo E no centro do anel. E aí ele pergunta: determine A, um valor positivo, e B, um valor negativo do ângulo θ, de tal maneira que o módulo do campo elétrico seja igual a 2 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Vamos começar então analisando caso a caso. A conta 1 produz um certo campo, a conta 2 produz um certo campo. Naturalmente que o campo que é produzido pela conta 2 vai depender do ângulo θ. Dependendo desse ângulo θ, esse campo produzido pela conta 2 ele vai ter uma componente x e uma componente y, que depende naturalmente do ângulo θ. Para esse θ aí que está exposto na figura, o que a gente tem? Então, a conta 1. A conta 1 ela é uma carga positiva. O campo, como a gente sabe de uma carga positiva, é um campo que é para fora, tá certo? Então, os campos de cargas positivas são todos apontando para fora e radiais. Então, nesse caso, no centro da minha circunferência, o campo produzido pela conta 1 é um campo que é para a direita. Esse aqui é o meu E1. Já o campo produzido pela conta 2, no centro, ele é um campo radial, então é radial aqui. Nesse ponto aqui, ele produz um campo, então, que é aqui. Naturalmente que E1 e E2, eles produzem aí um campo resultante que pode ser facilmente calculado, dado as componentes x e y dos campos E1 e E2. Ou seja, em outras palavras, o meu E1 ele vai ter uma componente x e ele vai ter uma componente y numa situação geral. No meu caso aqui, ó, o meu E1 ele é um vetor que aponta na direção x. Então, esse termo aqui, no caso, em particular, é zero. O E2, por sua vez, ele já vai ter as duas componentes. Então, eu tenho um E2 aqui, que vai ter a componente E2x na direção x versor, mais E2y na direção y versor. No meu caso aqui, né, no θ, o que eu tenho aqui? Vamos decompor o E2 aqui, ó, para esse ângulo θ como está aqui. Eu tenho uma componente EY e eu tenho uma componente EX. Se esse ângulo aqui é um ângulo θ, então esse ângulo aqui também é um ângulo θ. Então aqui é θ. Se a gente se atentar para esse triângulo retângulo aqui, a gente consegue calcular tanto o tamanho desse vetor quanto o tamanho desse vetor em função do ângulo θ e do tamanho do E2. Então, rapidamente, ó, o meu cosseno de θ ele é igual ao cateto adjacente, E2x, sobre a hipotenusa, que é o módulo do E2. O seno de θ é igual seno do ângulo cateto oposto, que é esse cara aqui, mesmo tamanho, ó, aqui, cateto oposto sobre hipotenusa, e y sobre módulo de E2. Ou seja, eu consigo tirar daí que o meu módulo de E2 que multiplica cosseno de θ é igual a E2x,
E daqui eu tiro que o módulo de E2 vezes o seno de θ é igual a um E2y. Agora, aqui uma observação importante. Ó. Como nós definimos o θ aqui, esse E2 e esse E2y aqui, esse E2x e esse 2y, eles apontam na direção negativa. Então, esse aqui na direção menos x versor e esse aqui na direção menos y versor. Só você se atentar, ó. Negativo de y, negativo de x. Ou seja, o meu E2, no final das contas, para esse caso aqui, vamos reescrever aqui embaixo, é um E2, que é igual ao módulo de E2x, no caso, que é o módulo de E2 vezes o cosseno de θ na direção menos x versor, mais o módulo de E2 vezes o seno de θ na direção menos y versor. Então agora eu tenho quanto vale o E2 vetorialmente, tenho quanto vale o E1 vetorialmente, e agora basta eu somar e calcular então quanto vale o meu vetor resultante. Note que o meu vetor resultante nesse caso aqui, ó, vou desenhar em verde, é um vetor, ó, que aponta nessa direção. Esse aqui é o meu E resultante, obviamente que para esse ângulo θ aqui. O E resultante, então, ele é igual a E1 mais E2, e isso vai dar, então, só reagrupando tudo, é igual ao módulo de E1 menos o módulo de E2 cosseno de θ, tudo isso na direção x versor. Esse menos aqui, se atente que vem desse menos x versor aqui, mais módulo de E2, por os vetorzinhos para ser rigoroso, vezes seno de θ, na direção menos y versor, então eu vou pôr esse menos aqui na frente, então menos e aqui y versor. Esse aqui que eu estou então agora circulando em vermelho é o meu campo resultante. Aonde? No centro da minha circunferência. É esse vetor aqui. Tem uma componente na direção x, que é dado por esse valor aqui, e tem uma componente na direção y, que é dado por esse valor aqui. Para calcular o módulo do vetor, agora é muito mais simples. A gente tira aqui o módulo do vetor em função do θ, nada mais é do que o módulo de E ao quadrado é a componente x ao quadrado, ou seja, é o módulo de E1 menos módulo de E2 cosseno de θ elevado ao quadrado, mais o módulo de E2 vezes seno de θ ao quadrado. Isso me dá um módulo do vetor. Ou seja, isso aqui dá o módulo de E1 ao quadrado, mais o módulo de E2 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ, menos 2 vezes o módulo de E1, módulo de E2, que multiplica o cosseno de θ, mais o módulo de E2 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Posso reagrupar esse termo aqui, ó, eu posso reagrupar com ele, se atentando que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, ou seja, eu posso reescrever isso aqui como sendo, então, o módulo de E1 ao quadrado mais o módulo de E2 ao quadrado menos 2 vezes o módulo de E1, módulo de E2 vezes o cosseno de θ. Isso aqui me dá o campo resultante ao quadrado. A nossa pergunta é, qual é o valor de θ tal que o meu ER aqui ele tem que ser igual a 2,0 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Quanto vale esse θ? Bom, primeiro a gente precisa calcular o módulo do E1 e o módulo do E2, mas se atente, ó, o módulo do E1 é a carga 1 vezes a distância ao quadrado da onde eu quero calcular o campo. Essa distância daqui, da carga 1 até onde eu quero calcular o campo, é rão. Aqui também, ó, a distância da onde eu quero calcular o campo até a carga 2 também é dado por rão. Então, o módulo vai ser a carga dividido pelo rão ao quadrado vezes 1 sobre 4πε0. Então, daqui eu sei que o meu E1 em módulo ele é igual a 1 sobre 4πε0, Q1 sobre rão ao quadrado, e o módulo de E2 é igual a 1 sobre 4πε0, Q2 sobre rão ao quadrado.
Aqui as cargas são todas dadas, a distância também. É sabido que o raio é igual a meio metro. É sabido que a carga Q1 ela é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. E que a carga Q2 é igual a 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ou seja, eu tenho a carga Q1, tenho a distância R, tenho essa constante, que é a minha constante K, 1 sobre 4πy0, consigo calcular o módulo de E1. Aqui eu tenho 1 sobre 4πy0, a carga Q2 está dada, a distância R está dada. Se atente aqui que a distância R é igual a meio metro, ou seja, consigo também calcular o módulo de E2. Com os módulos, então, é fácil mostrar que o cosseno de θ daqui, ó, só para concluir, o cosseno de θ é o módulo de ER ao quadrado, que eu tenho aqui, 2 vezes 10 à quinta, que é o que ele pede, né? Isso que ele exige no problema, menos o módulo de E1 ao quadrado, que eu consigo calcular, menos o módulo de E2 ao quadrado, que eu consigo calcular, tudo isso dividido por menos 2 módulo de E1, módulo de E2. Reagrupando esses sinais, você simplesmente pode trocar aqui para mais e menos. Ou seja, o meu θ é igual ao arccosseno de módulo de E1 ao quadrado mais módulo de E2 ao quadrado menos o módulo de ER ao quadrado, tudo isso dividido por 2 vezes módulo de E1, que multiplica módulo de E2. Se você fizer essas contas, você vai obter que o seu θ é igual a 67,8 graus e, naturalmente, o θ é igual a menos 67,8 graus. Também resolve, né, porque tem o mesmo valor de cosseno de θ, tanto esse quanto esse. Então, basicamente, só para relembrar, apesar de parecer complexo, o que a gente fez foi calcular o vetor E1, calcular o vetor E2. O E2 é produzido pela carga 2, o E1 é produzido pela carga 1. Escrevemos eles em suas componentes. Então, eu tenho o E1 e eu tenho o E2. Preciso, obviamente, do módulo do E2 para poder calcular o E2x e o E2y, que eu calculo pela projeção. Tenho o E2, calculo o E2y e o E2x, via cosseno e via o seno. Com os vetores em mãos, tendo o E2 em mãos e o E1 em mãos, eu simplesmente o escrevo e calculo, então, o módulo do vetor. O módulo do vetor é a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado raiz. Faço todas as continhas e obtenho, então, que o valor de θ é 67,8 graus. Qualquer dúvida ou sugestão, fique à vontade, é só escrever. Um abraço e até a próxima.